Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre as sessões secretas. Onde estão essas sessões, professor? Estão no artigo 184 da nossa resolução. Eu estou com um probleminha na voz aqui, mas sem problema algum, não vai trazer prejuízos ao nosso aprendizado, perfeito? E antes de tudo, curta, comente e compartilhe. Essas ações são muito importantes para o nosso engajamento. Clica aí, curta, comente e compartilhe se você gosta e quer que a gente cresça mais e mais e tenha mais qualidade, perfeito? Artigo 184. Nós temos que as sessões podem ser secretas, tanto as sessões ordinárias como também as sessões extraordinárias, perfeito? E nós temos aqui, o seguinte, que quais são as sessões que sempre serão secretas? Nós temos aí, no parágrafo 1º do artigo 184, alguns assuntos aí que devem ter o debate aí secreto, perfeito? Nós temos perda de mandato. 2. Suspensão das imunidades. Nós veremos também lá no Instagram mais sobre essa suspensão das imunidades. Vou colocar para vocês, é muito importante, uma questão de prova, certo? Perda de mandato, suspensão das imunidades e eleição ou aprovação de quem? Dos membros dos conselheiros, do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado e também do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Como vocês percebem, eu coloquei aqui, sempre. Então, nesses 3 casos, nós teremos aí sempre será secreta, perfeito? Deixa eu só pegar aqui a vara mágica. Vamos mais. Mas também pode aqui, acontecer por deliberação do plenário, aqui, aí nós temos assim, deliberação do plenário, que ele coloca um termo aqui, por maioria absoluta, por proposta do presidente da Assembleia e também mediante requerimento, eu esqueci de colocar aqui, requerimento de qualquer deputado, né? Ok? Requerimento de qualquer deputado. Essas sessões poderão também ser secretas, perfeito? Poderão ser secretas. Então, neste caso, nos 3 casos acima citados, sempre serão, e aqui poderão ser secretas, perfeito? Deixa eu pegar aqui. Ok, vamos mais. Nós temos aí no parágrafo, passando aqui um pouquinho. Olha só. Nós temos que a finalidade dessa sessão secreta, como também o nome do requerente, não poderá ser divulgado em regra. A finalidade da sessão secreta deverá expressamente figurar no requerimento, mas não será divulgada, assim como o nome do requerente. Continuando. Recebido o requerimento da sessão secreta, a Assembleia passará a funcionar secretamente para sua votação. Então, é um requerimento de sessão secreta, por exemplo, aqui, requerimento de sessão secreta. Então, sendo recebido esse requerimento, e aí é óbvio que existe um assunto em específico que não pode ser apresentado, então, logo a Assembleia passará a funcionar secretamente, parágrafo 4º, ok? Só que acontece o seguinte, se ao longo de uma sessão secreta, nós estamos dentro de uma sessão secreta, nós temos o seguinte, antes de encerrar-se a sessão secreta, o plenário resolverá, por simples votação e sem debates, perfeito? Simples votação e sem debates, se deverão ser conservados
o sigilo, o nome do requerente, em sigilo o nome do requerente, a finalidade da sessão, os pareceres e demais documentos constantes do processo. Então, muito interessante. Aí, nós temos que, a princípio, o requerimento, o nome do requerente não será divulgado, perfeito? Não será divulgado, mas ao final, ao longo daquela sessão secreta, pode ser que eles, não, realmente a gente pode divulgar aí, não é um assunto tão secreto assim, e a nossa decisão ela deve ser apresentada ao público, sem problema nenhum, perfeito? Somente em sessão secreta, aí nós temos aqui, ó, documentos sigilosos. Então, somente em sessão secreta poderão ser apresentados documentos sigilosos, perfeito? Documentos sigilosos, aí estamos no parágrafo 6º, no parágrafo 6º. No parágrafo 7º nós temos o seguinte, ó, que durante as sessões secretas, é engraçado que ele fala assim, só permanecerão os deputados no exercício do mandato. Isso é muito interessante. Somente os deputados no exercício do mandato. Então, pessoal, simples vídeo sobre as sessões secretas, bem tranquilo. A gente tem que saber o quê? Quando elas sempre serão secretas. 2. Se há outras possibilidades de elas serem secretas. 3. Se os assuntos devem ser divulgados, o requerimento deve ser divulgado antes. Não, mas que o assunto tratado naquela sessão pode, posteriormente, por deliberação do plenário, ser colocado a ser divulgado. Perfeito? Nós temos aqui documentos sigilosos sempre serão apresentados nas sessões secretas e somente permanecerão aqui nas sessões secretas os deputados. Se a gente olhar lá atrás, as reuniões secretas das comissões, nas reuniões secretas poderemos ter testemunhas, certo? E poderemos ter também a convocação de secretários de Estado. Lembrando que, apesar de aquelas reuniões serem secretas, essas pessoas que comparecerem, elas só ficarão por um tempo ali para cumprir uma determinada finalidade. Por exemplo, da testemunha, da oitiva dessa testemunha, do depoimento dessa testemunha. Depois ela sairá e a reunião da comissão continuará sendo secreta. Perfeito? Aqui temos a casa como um todo. Perfeito? Então fica ligado aí nesse bizu feroz. Fica ligado, né? Nós já vimos as sessões solenes, nós já vimos essas sessões secretas e ambas têm informações muito importantes, muito importantes. Parece que é jogado assim, né, de forma de um mapa mental, mas cada detalhezinho desse aqui foi eleito por mim ali como sendo um tópico, uma informação importante. Há diversas informações que não são importantes para a nossa prova. Às vezes a gente se assusta com o ato normativo por ele ser muito grande, mas aqui a gente tem que sempre, todos os assuntos constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, português, a gente tem que filtrar as melhores informações. Conhecendo a banca examinadora, a gente formular determinadas questões ou apontar determinadas informações como sendo as mais importantes para a nossa prova. Não tem como nós sabermos tudo. A princípio, sim, né? Não há como nós sabermos tudo, perfeito? Não conhecermos todas as informações. Então, por isso a gente tem que filtrar, né, para que a gente tenha faça uma boa prova, né? No geral, as pessoas não fecham as provas, né? 100% de acerto, mas a gente vai batalhar para que isso aconteça. Então, vamos filtrando as melhores informações. Quando a gente estiver bem ali naquelas informações, a gente faz leituras ali de outros pontos ali que a gente tenha deixado de lado, e a gente vai pegando mais informações, até chegar um conjunto gigantesco de informações importantes. Perfeito? Do ponto mais relevante até pontos menos relevantes, mas sabendo de quase tudo. Perfeito? Muito obrigado mais uma vez. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos aí. A participação de vocês é muito importante. Até mais.